Aula 9. Trinitarismo, a doutrina da Santíssima Trindade. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do Instituto de Teologia Saudável, o seu curso gratuito de teologia. Que alegria ter você aqui, estudando a Palavra de Deus de forma séria, progressiva e acessível. Hoje vamos dar continuidade ao nosso percurso pelo maravilhoso universo da teologia cristã. Prepare o seu coração, abra sua mente e vamos juntos aprender mais sobre Deus e a sua revelação à humanidade. 1. Apresentação da aula. Chegamos hoje a uma das doutrinas mais profundas, mais misteriosas e mais gloriosas de toda a fé cristã, a doutrina da Santíssima Trindade. É uma insensatez afirmar que podemos dar uma explicação completa sobre ela. Devemos ser honestos. A tripla personalidade de Deus é, exclusivamente, uma verdade da revelação, algo que a mente humana não teria chegado a formular por si mesma, e que só podemos conhecer porque Deus mesmo nos revelou. Mas o que a Escritura nos revela é suficiente para fundamentar nossa fé e enriquecer nossa adoração. 2. O termo Trindade. A expressão Trindade não é uma expressão bíblica. A palavra em si não aparece nas Escrituras. No entanto, a doutrina que ela expressa é inteiramente bíblica. A melhor definição que a teologia desenvolveu é a seguinte: há um só Deus verdadeiro, mas na unidade da divindade existem três pessoas coeternas e coiguais, iguais em substância, mas distintas em subsistência. Justificar o uso de linguagem técnica não bíblica para expressar a doutrina da Trindade é simples. É melhor conservar a verdade das Escrituras do que as palavras das Escrituras. A doutrina da Trindade está presente nas Escrituras, mas não em uma definição formulada, e sim em alusões progressivas e fragmentárias que, quando reunidas em sua unidade orgânica, revelam a estrutura trinitária do ser de Deus. 3. A doutrina da Trindade na história. 3.1 O período da pré-reforma. A doutrina da Trindade sempre enfrentou dificuldades, e a Igreja foi repetidamente tentada a racionalizá-la de formas que não faziam justiça aos dados da Escritura. Tertuliano foi o primeiro a empregar o termo Trindade e a formular a doutrina, mas sua formulação continha uma infundada subordinação do Filho ao Pai. Orígenes foi mais longe nessa direção, ensinando explicitamente que o Filho é subordinado ao Pai quanto à essência, e o Espírito Santo ao Filho, o que abriu caminho para o arianismo. Os arianos afirmavam que o Filho era a primeira criatura do Pai, e o Espírito Santo a primeira criatura do Filho, negando assim a plena divindade das duas pessoas. Em resposta, o Concílio de Nicéia de 325 d.C. declarou que o Filho é coessencial com o Pai. E o Concílio de Constantinopla de 381 d.C. afirmou a divindade do Espírito Santo. No polo oposto, o monarquianismo, em suas duas formas, tentou preservar a unidade de Deus à custa da distinção de pessoas. O monarquianismo dinâmico via em Jesus apenas um homem e no Espírito Santo uma influência divina. O monarquianismo modalista considerava o Pai, o Filho e o Espírito Santo meramente como três modos de manifestação assumidos sucessivamente pela única divindade, o que ficou conhecido como sabelianismo. Essas posições foram condenadas pela Igreja como heresias, porque negavam ou a unidade ou a distinção real das pessoas divinas. 3.2 O período pós-reforma. Após a reforma, surgiram novos desafios à doutrina da Trindade. Os socinianos seguiam as linhas arianas e negavam a divindade de Cristo, vendo como simples homem e identificando o Espírito Santo com poder ou influência, tornando-se os precursores do unitarismo moderno. Do lado oposto, filósofos como Hegel apresentaram formulações que se aproximavam do modalismo, tratando as três pessoas como aspectos ou estágios do autodesenvolvimento de Deus. Em reação a esse declínio de interesse, teólogos como Karl Barth trouxeram de volta a centralidade da doutrina da Trindade no pensamento teológico do século XX. Barth a colocou em primeiro plano, discutindo-a em conexão com a doutrina da revelação. Deus é revelador, Pai, revelação, Filho e revelatura, a realidade revelada, Espírito Santo. Ele reconhecia três pessoas reais na divindade, sem nenhuma subordinação essencial. 4. Provas bíblicas da doutrina da Trindade. 4.1 Provas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não contém uma revelação plena da existência trinitária de Deus, mas contém diversas indicações dela. É passagens em que Deus fala de si mesmo no plural que apontam para distinções pessoais no seio da divindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1h26. Eis que o homem se tornou como um de nós. Gênesis 3h22. Ide, confundamos ali a linguagem deles. Gênesis 11h07. Indicações mais claras dessas distinções pessoais aparecem nas passagens que se referem ao anjo de Yahvé, que, por um lado, é identificado com Yahvé, e por outro se distingue dele. GN 16:7-13, 18:1-21, 19:1-28, mililitro 3h01.
E também nas passagens em que a palavra e a sabedoria de Deus são personificadas, SL 33, 4, 6, PV 8, 12, 31. Isaías 48, 16 é particularmente notável. O Senhor Deus me enviou a mim, e o seu Espírito, o Filho fala, sendo enviado pelo Pai e acompanhado pelo Espírito. 4.2 Provas do Novo Testamento. O Novo Testamento traz uma revelação muito mais clara das distinções da divindade. O batismo de Jesus é um dos momentos mais explícitos. Enquanto Jesus é batizado, o Pai fala do céu, o Filho está na água e o Espírito Santo desce na forma de pomba. MT 3, 16, 17. 3 pessoas distintas em um único evento. A grande comissão de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, MT 28, 19, usa a palavra nome no singular, mas aplicada às 3 pessoas. Isso é profundamente significativo. Há um único nome divino, mas as 3 pessoas compartilham esse nome. Outras passagens que mencionam as 3 pessoas juntas incluem 1 Coríntios 12, 4, 6, 2 Coríntios 13 horas e 13, a bênção apostólica, e 1 Pedro 1 hora e 2. No Novo Testamento também vemos o Pai dirigindo seu Filho, Mac 1 hora e 11, o Filho comunicando-se com o Pai, MT 11, 25,26, João 11 horas e 41, 12, 27,28, e o Espírito Santo orando a Deus nos corações dos crentes, RM 8 horas e 26. 5. As 3 pessoas da Trindade. 5.1 O Pai, a primeira pessoa da Trindade. O nome Pai é aplicado a Deus em vários sentidos nas Escrituras, como Criador de todas as coisas, 1 Co 8 horas e 6, F 3 horas e 15, HB 12 horas e 9, TG 1 hora e 17, como aquele que mantém uma relação teocrática especial com Israel, DT 32, 6, e 63, 16, mililitro 1 hora e 6. Como pai de todos os seus filhos espirituais, em sentido ético, MT 5 horas e 45, 6, 6, 15, RM 8 horas e 16, 1 Jô 3 horas e 1, e, de forma única, como pai da segunda pessoa da Trindade, o Filho, em um sentido metafísico eterno, João 1, 14, 18, 5, 17, 26, 8 horas e 54, 14, 12,13. É nesse último sentido que o nome Pai expressa a paternidade originária de Deus, da qual toda paternidade terrena é apenas um pálido reflexo. 5.2 O Filho, a segunda pessoa da Trindade. O Filho de Deus é apresentado nas Escrituras como Filho em mais de um sentido. Em sentido metafísico, ele é chamado de unigênito do Pai, uma expressão que não poderia aplicar-se a ele se fosse apenas um título honorífico, mas que indica uma relação única e eterna de geração. João 1, 14, 18, 3, 16, 18, 1 Jô 4 horas e 9. Os judeus que ouviam Jesus reconheciam que ele afirmava a própria divindade, e por isso o acusavam de blasfêmia. Jô 5 horas e 18, 10 horas e 36, MT 26 2.63. Em sentido oficial ou messiânico, o nome Filho de Deus é aplicado a Cristo como mediador e Messias, ungido de Deus enviado para redimir a humanidade. MT 8 horas e 29, 26 2.63, João 1 hora e 49, 11 horas e 27. E em sentido natalício, Jesus é chamado Filho de Deus também em razão de seu nascimento miraculoso pelo poder do Espírito Santo, LC 1 32,35. 5.3 O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. O nome do Espírito Santo deriva dos termos hebraico ruach e grego pneuma, ambos significando sopro, fôlego, vento. O Velho Testamento geralmente o chama de Espírito de Deus ou Espírito do Senhor, e usa a expressão Espírito Santo apenas em Salmo 51, 11 e Isaías 63, 10, 11. Já no Novo Testamento, Espírito Santo se tornou a designação característica da terceira pessoa da Trindade. É notável que o Novo Testamento raramente aplique o adjetivo santo a Deus em geral, mas o utilize com grande frequência para caracterizar o Espírito. Com toda probabilidade, isso se deve ao fato de que foi especialmente no Espírito e em sua obra santificadora que Deus se revelou como santo, pois é o Espírito Santo que habita nos corações dos crentes, que os separa para Deus e que os purifica do pecado. 6. A questão da subordinação. Há uma distinção importante a ser feita aqui: a subordinação nas formas de operação e a subordinação nos modos de subsistência. Nas formas de operação, ou seja, nas funções atribuídas a cada pessoa no plano de redenção, há claramente um princípio de subordinação. O Filho é enviado pelo Pai, Jô 6 horas e 38, o Espírito é enviado pelo Pai e pelo Filho, Jô 14 horas e 26, 15 horas e 26, 16 horas e 7. Jesus declarou: o Pai é maior do que eu, Jô 14 horas e 28, e Paulo disse que Deus é a cabeça de Cristo, 1 Co 11 horas e 3. Mas isso não significa que haja subordinação quanto à essência ou natureza das pessoas divinas.
As três pessoas são iguais em substância, em dignidade e em poder. A subordinação funcional no plano de redenção pode ser entendida como fruto de um acordo, um pacto, pelo qual cada pessoa voluntariamente aceita uma função específica na obra de redenção. Cristo se humilhou, tomou a forma de servo e se fez obediente até a morte, não porque fosse inferior ao Pai, mas por amor ao plano de redenção. 7. Síntese da aula. Nesta aula, exploramos a doutrina mais profunda da fé cristã, a Santíssima Trindade. Aprendemos que há um único Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, coiguais em essência, distintas em suas relações internas e em suas funções no plano de redenção. Percorremos a história dos debates sobre a Trindade, colhemos as provas bíblicas do Antigo e do Novo Testamento, e distinguimos as três pessoas em suas características próprias. A doutrina da Trindade nos revela que Deus é, em si mesmo, uma comunhão de amor eterno, o Pai amando o Filho amando o Pai, e o Espírito Santo sendo o Espírito desse amor. E é nessa comunhão trinitária que os crentes são chamados a participar, pelo Espírito, em Cristo, para a glória do Pai. Até a próxima aula.